Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Deus exaltou a Jesus Cristo e lhe deu um nome que está acima de todo nome, diz a Bíblia, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, inclusive os meus e os seus, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A ideia de enviar o Senhor Jesus a esse mundo para nos perdoar e salvar não veio de homens. A ideia de enviar o Senhor Jesus a esse mundo para nos perdoar e salvar não veio de religiões. A ideia de enviar o Senhor Jesus a esse mundo para nos perdoar e salvar veio do céu, veio do próprio Deus. A Bíblia diz: Deus, e mais ninguém, não fala de outro, mas diz assim: Deus amou o mundo, a cada um de nós, de uma maneira tão grande. Nós estávamos indo para a perdição eterna, mas para que nós não fôssemos, Ele enviou o seu único Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crer. Por que Ele coloca essa condição? Porque Ele não vai salvar e perdoar ninguém, nem por força e nem por violência. É por graça, por meio da fé. Graça aplicada à fé, colocada em prática, que nos leva ao arrependimento, a uma correta compreensão de quão graves são os nossos pecados. Se a gente não compreender que os nossos pecados são graves contra o Senhor, jamais nos arrependeremos dos nossos pecados. Só nos arrependeremos quando a gente conseguir entender: caramba, Deus é muito santo. No livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento, ele nos revela uma situação em que o trono do Senhor, ele é cercado por anjos, querubins, e eles estão na presença do Senhor constantemente. E a Bíblia vai nos relatar que esses querubins, esses anjos, estão na presença do Senhor e eles possuem 6 asas. Olha só que coisa interessante. Isso aí é mais para quem se aprofunda em Bíblia. Para quem está raso não vai entender muito não. Mas existe uma classe de anjos chamada querubins, e a Bíblia relata que eles possuem 6 asas, e eles estão na presença do Senhor, diante do trono de Deus. E a presença da santidade de Deus é tão grande que eles usam 2 dessas 6 asas para cobrir os seus rostos diante da presença de Deus. Eles usam outras 2 asas dessas 6 que eles possuem para cobrir os seus pés. E a Bíblia relata, livro do profeta Isaías, capítulo 6. Você pode ler isso lá. Para quem conhece Bíblia, quem não conhece, procura alguém que conheça e fala: abre aí, profeta Isaías, capítulo 6. E me conta essa história dos querubins, dos anjos que estão diante do trono de Deus voando, e eles tampam os rostos diante da presença santa de Deus e gritam uns para os outros assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles clamam a santidade de Deus uns para com os outros e tampam os seus rostos para que não contemplem a glória, a santidade de Deus. Nem os anjos que são feitos por Deus lá no céu, que estão perante a sua glória, ousam contemplar a santidade de Deus. Eles cobrem os seus rostos porque não são dignos de contemplar tamanha santidade. Imagina nós, que somos pecadores por natureza. Quando nasce uma criança, o médico fala assim: nasceu um menino, nasceu uma menina, e todo mundo comemora. Se o médico dissesse: nasceu um pecador, nasceu uma pecadora lá na maternidade, ele não estaria mentindo. Eu tenho uma netinha, 3 anos de idade. Rapaz, já descobri que é uma pecadora. Ô menininha, já comete já a malcriação, já bate o pé, tem que ser feita da maneira que ela quer. Eu já percebi, gente, o pecado é pela natureza. Ninguém precisa ensinar a pecar, não é mesmo? A gente peca tanto que a gente peca até sem querer. Você já percebeu isso?
Você já respondeu aí uma pessoa querida da sua família de maneira grosseira? Depois você ficou assim, o que eu fiz? Como é que eu vou consertar esse negócio agora? Eu já fiz. Eu tenho problemas com isso. Eu já encarei problemas. No meu histórico tem problemas assim. Eu sou tão pecador que eu já pequei até sem querer. E eu vou dar um exemplo. Eu maltratei membro da minha família, respondi sem pensar e tive consequências por isso. Depois a gente fica assim, pô, será que eu vou ter coragem de ir lá para refazer? Palavra que sai não tem como voltar. Isso mostra o quanto a gente precisa de Cristo Jesus. Ele, Deus, é santo, 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 perfeito. Os anjos cobrem os rostos para não contemplarem a santidade de Deus. Eles cobrem os pés para não pisarem o ambiente da glória de Deus. Eles não são dignos, eles sabem disso. Então eles se escondem da glória de Deus. Agora Deus, por meio de Cristo Jesus, nos oferece uma maneira de sermos aceitos por Ele, podermos ir até a sua presença por um único caminho. Cuidado para você não ser enganado com aquele ditado popular que fala mentira, mas é muito bonitinho, que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. É mentira, gente, não leva não. Jesus disse: eu sou o caminho, não um dos caminhos, e completou dizendo: ninguém vem ao Pai, Deus, se não vier por mim. Somente Jesus pode nos conduzir ao Pai, somente Jesus pode nos conduzir a Deus. Aí você vai dizer assim: mas eu tenho muita fé em Deus, mas eu sou um cara muito devoto, muito religioso. A ideia de enviar Jesus para nos perdoar e salvar não veio de homens, não veio de religiões. Não foi ideia minha, da minha denominação, da minha igreja, não foi ideia da sua religião, foi ideia do próprio Deus. Jesus veio por ideia do próprio Deus. É o único meio, o único plano de salvação de Deus é Jesus. Então, se você tem muita fé em Deus, ainda que você tenha que abandonar a sua crença, a sua religiosidade, entrega a tua vida para Jesus. Aí sim você pode dizer: eu sou uma nova criatura. Ele me perdoou, Ele me salvou, Ele transformou a minha vida. Porque Jesus é o único plano de salvação de Deus para nós pecadores. Em nenhum outro há salvação, diz a Bíblia. Você tem o direito de tentar, mas eu já vou adiantando, não vai conseguir. Você pode tentar. Eu vou tentar ser salvo, eu vou tentar ser recebido na glória por Deus, sem me converter ao Evangelho de Cristo, sem receber o batismo nas águas, sem me arrepender dos meus pecados. Você pode tentar, é um direito seu, mas eu já vou antecipar, porque eu li o livro, eu sei o final da história. Não vai conseguir. Jesus é como se fosse uma catraca. Vamos dizer que essa loja aqui, posso fazer propaganda aqui? Dessa ou dessa aqui? Tem a Peralta, tem a Shopping 15 e tem o Jacaré. Fiz das três logo. Vamos dizer que essas três lojas aqui fossem tipo um auditório, um teatro aí, e fosse ter um evento. Vai ter um evento ali, 3 lojas aqui. E para que você entrasse, você tem que ter comprado o ingresso antecipadamente. No dia do evento não tem venda de ingressos. A nossa entrada no céu é assim. Todo mundo que aceitou a Jesus, que se converteu ao Evangelho antes da volta de Jesus, antes da morte, antes do juízo final, aceitou, recebeu, se batizou, se arrependeu, tem um ingresso. E quando chegar na porta, tem uma catraca. Você pode ter R$1 milhão no bolso. Se você não tiver ingresso, a catraca não vai deixar você passar. Vamos dizer que o ingresso fosse barato, R$20. Aí você tem uma nota de 200. Existe essa nota? Eu acho que eu já peguei a nota de 200 na minha vida, nem sei. Acho que existe. Tem nota de 200 na tua carteira aí? Na minha não tem. Não, não tem não. Alguém tem nota de 200 aí? Ninguém tem. Eu não tenho. É raro, mas existe. É só para descontrair. Esse exemplo é só para descontrair. Digamos que você tem um montão de nota de 100, de 200, de 50, mas o ingresso custou R$20, mas tinha que ser comprado antecipadamente. Você chega na catraca, ao invés de apresentar o ingresso, você apresenta um monte de dinheiro. Vai tentar colocar, a catraca não vai aceitar dinheiro, não vai deixar entrar. A catraca só aceita ingresso, e esse ingresso não era tão caro, ele custava R$20, só que tinha que ter comprado antecipadamente. A entrada no céu é assim. Se esperarmos chegar à nossa morte,
A volta de Jesus, o juízo final, é como chegar o dia do evento sem termos o ingresso que só foi vendido antecipadamente. A catraca não vai aceitar. Você vai falar assim: pô, mas eu fui uma pessoa de bem, eu não tinha inimigos, eu não fiz mal para ninguém. Não é assim que a gente costuma falar? Apresentar currículo para Deus. Aí Deus, pô, sou bom pra caramba, o Senhor precisa de mim aí no céu. Não vai adiantar, gente. Eu tinha fé pra caramba, paguei várias promessas, Senhor. Ih, rapaz, fiz vários votos, eu fiz desafio, eu pranchava na campanha da igreja. Vai contar teu currículo para Deus. O evento vai acontecer, o ingresso é vendido antecipadamente. Se você chegar no dia do evento sem ingresso, você pode colocar ouro, prata, você pode dizer o que você quiser para Deus, não vai entrar. E se você e eu ficarmos de fora desse grande evento da salvação em Cristo na eternidade, o que sobra é algo terrível. Eu vou dizer, é tão ruim que a maioria dos pregadores prefere não falar. Eu preciso falar com vocês, para que vocês entendam a gravidade que é o nosso pecado. Muita gente boa não se converte porque não acha, não é tão grave assim. É grave sim. Eu comecei dizendo, os anjos no céu, diante do trono de Deus, eles cobrem o rosto para não contemplar a santidade de Deus. Eles não são dignos de contemplar. Eles cobrem os pés para não pisarem o ambiente onde Deus está entronizado. Eles não são dignos de pisar. Eu e você queremos ser recebidos com um currículo de ser humano, de pecadores? Não, somente por Cristo Jesus. E a Bíblia vai te fazer uma pergunta dizendo assim: como escaparemos nós se não dermos importância a essa tão grande salvação? Se perdermos a salvação, a oportunidade, a graça, nós iremos ser condenados eternamente. E eu vou dizer duas coisas que o Senhor Jesus falou acerca do local de condenação. Duas coisas terríveis. A primeira, Jesus falou: no local de condenação haverá pranto e ranger de dentes. Eu já fiquei doente, já tive febre, dor de dente, dor de cabeça, dor na barriga. Eu tive que fazer uma cirurgia de apendicite. Aí rasgaram minha barriga, depois fizeram uns pontos grotescos assim, minha barriga ficou toda remendada. Meu irmão, eu não conseguia dar um passo assim, eu arrastava o pé, tudo doía. Se eu espirrasse, parecia que o mundo ia acabar. Pranto e ranger de dentes é algo mais ou menos assim, a pior dor que você possa imaginar, que você vai trincar os dentes. O local de condenação, foi disso que Jesus veio nos livrar. Quando a gente fala Jesus salva, o que você pensa? Salva do quê? Salva do quê? Eu vou para o túmulo, acabou, morreu, acabou, eu vou reencarnar? Não, gente. Tem o juízo após a morte, diz a Bíblia, segue-se o juízo. E no dia do juízo é a catraca, tem que ter ingresso. Jesus é o ingresso, senão não entra no reino dos céus. Então, a primeira citação do Senhor Jesus acerca do local de condenação: ali haverá pranto e ranger de dentes. As pessoas vão chorar de dor, as pessoas vão trincar os dentes de tanto sofrimento. A outra citação é pior do que essa. Você vai perguntar: consegue ser pior? Consegue. Eu vou citar só duas, ainda tem coisa para piorar, mas eu vou pegar leve. Eu vou citar duas menções do inferno, da condenação. A segunda é terrível. O Senhor Jesus diz: fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Que coisa horrível. Mas isso tem um atenuante. Não foi preparado para a gente, você consegue entender? Preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para mim e para você. Mas se a gente rejeitar o plano de salvação de Deus, está avisado na Bíblia que é isso que vai sobrar para a gente na eternidade. Eternidade é ausência de tempo. Ninguém vai tirar a gente de lá. Eu poderia dizer mais outras citações desse terrível lugar, mas essas são suficientes para que você entenda. Deus é santo e não tolera pecado. Nós somos pecadores por natureza, pecamos até sem querer. Por isso, somente Jesus pode nos salvar. O plano que Deus colocou em prática, enviando-o do céu. Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. E eu termino aqui orando. E quero que você me acompanhe em oração. Se você tem muita fé em Deus, mas ainda não recebeu esse ingresso para o céu, se chama Jesus, você pode fazer agora mesmo. Sabe por quê? O mesmo Jesus que ouve orações, que perdoa pecados e salva pecadores em culto na igreja,
Faz isso em qualquer lugar, no teu trabalho, na tua residência, no teu carro, na calçada da rua. Esteja você sozinho, acompanhado, disponível ou ocupado. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Então está estendida querendo salvar todo mundo, mas não salva nem por força e nem por violência. É pela graça, por meio da fé colocada em prática. Eu convido a você, coloque a sua fé em prática agora, se entregando a Jesus. Vamos orar. Bendito e amado, poderoso Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua graça, misericórdia, amor, bondade e cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, por nos enviar o teu Filho Jesus, que deu a vida por nós, pecadores. Obrigado pela morte, ressurreição e assunção ao céu, pela entronização do Senhor na sua glória, o que nos torna, Senhor, possíveis estar contigo em toda a eternidade, por recebermos essa tão grande salvação. Obrigado por nos enviar o teu Espírito Santo, pois ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem a presença, o mover, o agir do teu Espírito Santo, certamente endureceríamos os nossos corações ao Evangelho, à tua palavra. Mas o teu Espírito Santo nos conduz a toda a verdade e nos faz lembrar de tudo que o Senhor Jesus nos ensinou. Por isso pedimos, Espírito Santo de Deus, esteja operando nesse lugar, visitando cada coração. Contempla cada uma dessas pessoas. Existem pessoas aqui que creem no nome do Senhor Jesus, que têm muita fé, mas não sabiam da gravidade que são os nossos pecados, por isso ainda não se entregaram a Jesus. Pessoas até que são religiosas, mas por talvez tradições, talvez por herdarem uma cultura, mas não entenderam que a salvação só está em Cristo Jesus. Ele é o ingresso para o reino dos céus. Por isso queremos, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha trazendo luz ao nosso entendimento e nos conduzindo, Senhor, a um compromisso com Jesus. E que esse compromisso não se quebre por nada, não se perca por nada. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis ao Senhor, como o Senhor é fiel a cada um de nós. Enche-nos, Senhor, com a tua graça, perdão, amor, misericórdia e cuidado. Perdoa todos os nossos pecados, nos purifique, Senhor, de toda iniquidade e injustiça. Nos torna aceitáveis por Cristo Jesus em tua presença. Pai, eu te peço, cura as feridas da alma e do coração daqueles que estão amargurados, abatidos, deprimidos, magoados. Ó Deus, em nome de Jesus, sara a nossa geração. Traga renovo, Senhor, traga restauração, traga vida, Senhor. Enche esse lugar com a tua glória, com a tua presença. Eu consagro a ti, Senhor, a minha vida e a vida de todos esses irmãos e amigos que aqui estão. Toda essa cidade de Teresópolis, e peço também, visita nossas casas, nossas famílias, que igualmente precisam de ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.